Então, nós vamos falar agora sobre a visão espírita, né? Como o espiritismo vê a depressão, como ela é tratada no espiritismo. André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos bióforos. Ela funciona, ora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, quer dizer, divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. O indivíduo ele perde energia por dois mecanismos principais. Ele perde sintonia com a fonte primeiro. Ele perde sintonia com a fonte divina de energia vital. O indivíduo não se sente amado como deve, com sentimento de autoestima em baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, que é elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. E segundo, é o gasto energético improdutivo. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, ele desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, tristeza e lamentações. Sofre e não evolui. As causas principais. A depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e culpa degenerada em remorso. Quando por algum motivo infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência do erro cometido, temos dois caminhos a seguir. Primeiro, erro, consciência, arrependimento, tristeza, reparação. Segundo, erro, consciência, culpa, remorso, ideia fixa, depressão. O primeiro caminho é meio natural de nosso aperfeiçoamento, uma vez tomado consciência de nossas imperfeições e erros cometidos. Empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. De outra maneira, se ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nós nos abatermos com sentimento de desvalia e autopunição e permanecermos atrelados ao passado de erros com ideias fixas e autoobsessivas, nós estaremos caminhando para o estado de depressão, que é improdutivo no sentido de nossa evolução. Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo espírito de François de Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, que é a melancolia, onde ele relata que uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas vendo-se preso ao corpo, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, se sentindo infeliz. Para François Geneve, então, a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, liberdade almejada pelo espírito encarnado, acrescido das atribulações da vida com suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados. Outro fator que está determinando esta incidência alarmante de depressão nos nossos dias é o isolamento, a insegurança e o medo que estão acometendo as pessoas na sociedade contemporânea. Sabemos que no Espiritismo
Toda doença tem a raiz da sua origem em transtornos da alma. Qualquer doença física tem enorme ligação com a situação espiritual que se encontra o indivíduo. A ligação fluídica com o cérebro é a responsável pelas impressões físicas que nosso corpo receberá acerca da nossa espiritualidade. Então, se algum tipo de vício, por exemplo, se instala sobre nós, podemos acabar tendo situações em que doenças surgirão. Se alguém cultivar muita raiva durante sua vida, por exemplo, algumas questões do coração podem surgir. Seguindo este entendimento, a depressão também está ligada a questões muito profundas de origem espiritual que merecem atenção. Então, dito isso, entendemos agora que a depressão é uma doença do corpo e da alma. Seus efeitos são definitivamente muito nocivos e silenciosos. Estudos revelam que mais da metade das pessoas com depressão não sabem que estão com depressão, até que a doença atinja um estado avançado. Isso dificulta seu tratamento, tanto espiritual quanto material. Outro fator importante de se destacar é a importância dos profissionais de saúde no combate a esta doença. Nenhum centro espírita ou espírito superior irá indicar jamais que se pare o tratamento médico ante uma doença. O tratamento material sabemos envolver diversos tipos de terapia, e em casos mais graves, até mesmo o uso de remédios. No tratamento espiritual, costuma-se utilizar passes de tratamento espiritual e ligações mais elevadas com espíritos amigos. É preciso entender que, por se tratar de uma doença com origens no campo espiritual, a doença se torna mais complexa de ser trabalhada, visto que, para envolver questões de vida passadas, transgressões da lei divina e até mesmo de obsessão aguda. Por ser uma doença onde o pensamento é atingido por ondas de pessimismo e de graves conflitos internos, dedicam-se os espíritos a tratá-la como uma doença espiritual, onde o espírito, por diversos motivos, desde revolta e até mesmo ligação fluídica com o mal, pode tornar-se refém dos próprios pensamentos. Os pensamentos podem ser próprios ou sugestionados por espíritos infelizes, que se comprazem com aquela situação, e desgraçamento moral. Importante destacar que, independente do porquê, a doença é sim muito séria, e com complicações tantas que, em muitos casos, o suicídio é cometido pelos portadores desta. O espiritismo, ele tem papel fundamental, porém não exclusivo na cura. Através do espiritismo e da reforma íntima, pode-se o paciente enxergar melhor o caminho da cura. É indispensável o tratamento médico, terreno, porém, o tratamento espiritual pode auxiliar sim. Sendo uma doença ligada com fluidos mentais, existem tipos de passes que podem auxiliar no alívio dos sintomas psicossomáticos e, com isso, tornar a caminhada em direção à libertação espiritual desta doença menos penosa. Através da doutrina espírita, o ser pode repensar sua situação, resgatar memórias passadas de forma indireta e, com um manancial de aprendizado, ser capaz de elevar-se diante de toda dificuldade. O centro espírita tem meios de auxiliar através do atendimento fraterno, da consulta ao plano espiritual e dos estudos doutrinários. Segundo Emmanuel, não existe melhor remédio que o Evangelho. Portanto, a doutrina pode ser um importante instrumento de ajuda para quem encontra-se perdido em meio aos tormentos de depressão. A enorme quantidade de informações que se encontra sobre este assunto traz também um comprometimento maior de estudo. Antes de tudo, o depressivo ele precisa ser acolhido como uma pessoa que necessita de todo o nosso apoio e amparo, a fim de que logre êxito em se descontaminar dos pensamentos que vibram e ressoam em sua alma como fonte de esgotamento mental. O Evangelho é para nós, espíritas, o remédio moral que precisamos para elevar-nos acima de nós mesmos, e acima
de toda dificuldade. Pode-se vencer uma doença de forma menos penosa se houver conhecimento com relação a ela. Precisamos compreender que o estudo doutrinário é o escudo mais eficiente que dispomos sobre os problemas que atingem-nos em grau mais profundo, e para isso é necessária muita dedicação. As ligações fluídicas espirituais só serão atacadas ou manchadas com questões depressivas quando nos encontramos com a guarda baixa. Desesperados moralmente, com ligações menos elevadas através da nossa vibração mental. O caminho para a cura é penoso e realmente complicado. Somente com muita oração, tratamento médico e espiritual e, acima de tudo, do autoconhecimento, estaremos livres de nos tornarmos reféns de nossas mazelas. Aos que procuram auxílio da depressão no espiritismo, sejam bem-vindos. Saibam que o caminho não é fácil, mas a conquista é sublime. Estudem, esforcem sua vontade, treinem conhecer a si mesmos e juntos venceremos todas as batalhas de nos tornarmos espíritos melhores, com a graça de Deus. Então, essas informações estão no site Espiritismo da Alma, tá? E eu vou ler um comentário de um irmão que ele colocou depois que ele leu esse artigo. Ele colocou o seguinte: artigo excelente. O Espiritismo pode mesmo ajudar. Eu já passei por isso. Fui até internado em clínicas psiquiátricas por diversas vezes, não só com diagnóstico de depressão, como de outros transtornos psiquiátricos. Em 3 das 7 internações a que fui submetido, fiquei no Hospital Psiquiátrico Américo Bairral, no interior de São Paulo, que é uma entidade espírita. Uma vez por semana, ou 2 até, não lembro exatamente, os pacientes que quisessem poderiam participar de uma reunião espírita e tomar passe. Eu estava tão mal que não tinha forças nem para ter fé. Mas mesmo assim, eu ia nas reuniões, até porque numa clínica psiquiátrica não há muito o que se fazer. Mas os passes tiveram efeitos positivos. Esses efeitos positivos eu só percebi quando passei a melhorar da doença. Entre uma internação e outra também fui levado para centros espíritas na companhia de umas tias, o que foi muito benéfico para a minha recuperação. Mas, como diz o artigo, o tratamento médico não deve ser interrompido. O próprio Espiritismo ensina sobre o esforço pessoal. Esforço pessoal para sermos melhores, pessoas melhores para pensarmos de forma diferente, para agirmos. A cura de Deus não chega para quem não a busca. Até hoje eu me deparo com pensamentos e sentimentos depressivos. É uma luta constante. E o Espiritismo é um grande aliado dessa luta. Então, aqui é um testemunho de um irmão, como ele conseguiu reagir diante dessa ajuda espiritual que ele recebeu, né? E quando a gente fala de espiritismo, dessa depressão em criança, o que a gente lembra? Que o espírito, ele é milenar. E ele traz com ele várias mazelas, várias dores, várias atitudes negativas que ele vai vencer nessa encarnação, que ele vai ter que vencer, que ele vai ter que lutar. E às vezes, ainda em criança, pode ocorrer esses pensamentos depressivos, tristes, né, que está lá no inconsciente, que ainda não foi despertado, ainda não foi trabalhado, né? Mas quando os pais têm toda essa dedicação, todo esse amor, todo esse carinho, tudo isso pode ser vencido, pode ser superado e o espírito se desenvolver de uma maneira feliz, de uma maneira tranquila. Então nós devemos lutar muito contra isso. Como diz aqui no artigo, o espiritismo, ele auxilia muito através de quê? Do nosso autoconhecimento, da importância da fé, da importância de entendermos por que esses pensamentos ocorrem em nossas cabeças. Por que isso surge? Não surge do nada, né? Tá atrelado a experiências anteriores que tivemos, né? E esses pensamentos acabam nos trazendo essas dores. Mas devemos lutar,
procurar ter pensamentos positivos. O tratamento espiritual, ele vem como? Com passe, com leituras edificantes, né? Essa coisa toda de espíritos superiores. E o tratamento material, que deve ser mantido, deve ser controlado pelo médico. Em momento algum, o Espiritismo diz que esse tratamento tem que ser suspenso. Esse tratamento tem que ser em comunhão com o tratamento espiritual, que vai nos trazer mais ânimo, mais disposição e fazer-nos reagir contra essa doença que ninguém está livre de ter, ninguém está livre de contrair, porque somos espíritos errantes. Então, irmãos, que todos tenham sábado de muita luz, de muita paz, de muita harmonia e um domingo ainda mais feliz, tá? Uma semana para todos muito harmoniosa, de muita paz para todos. Fiquem com Deus.